Olá pessoal, meu nome é Thiago Castro, sou professor do Instituto Federal de Brasília, trabalho no curso de licenciatura em Física e estou fazendo esse vídeo para tratar de um tema bastante recorrente na física, que é a medição de temperatura. E isso tem sido bastante atual e problemático ultimamente, tá? Porque com a pandemia de coronavírus tem sido importante fazer a medição da temperatura corporal, né? Para saber se a pessoa está com febre ou não. Então, muitos estabelecimentos comerciais, né, e até escolas, agora com o retorno de algumas instituições, estão medindo a temperatura corporal dos alunos para permitir ou não a entrada no recinto, né? Mas o que a gente tem visto é que, além de falhas nesse processo de medida de temperatura por desconhecimento do operador, nós temos também um ambiente com fake news, né? E uma dessas, a principal, a que me levou a fazer esse vídeo para vocês, é a afirmação de que esse instrumento, né, esse aqui é um termômetro bastante utilizado, vocês estão vendo ele bastante por aí agora, que é um termômetro de infravermelho, ele vai, sei lá, destruir o seu cérebro, tá? E aí as pessoas têm, com base nessa fake news, feito a medição da temperatura não na testa, mas no pulso, né? Então vou mostrar para vocês aqui com um experimento bastante simples, tá? Utilizando esse termômetro, usando um outro termômetro para fazer a comparação, água e álcool em gel, quais podem, né, ser as consequências dessa falha na medição de temperatura por conta dessa fake news, tá? Então o que eu vou fazer, né? Primeiro vou apresentar para vocês esse equipamento que eu tenho aqui, que isso aqui é um multímetro. Ele originalmente serve para medir corrente elétrica, mas eles vêm com esse item que é um termopar, né, que eu conecto nele aqui. Aí o termopar ele tem essa pontinha sensível aqui à temperatura, tá? É uma junção entre dois metais. Depois eu posso fazer um outro vídeo para explicar como ele funciona. Mas ele vai me dar uma temperatura real, né, ou melhor, uma temperatura mais confiável, porque eu vou colocar essa ponta sensível na minha axila, tá? Então eu vou ligar aqui o termômetro, vocês vão ver, né, que ele está marcando aqui, ó, 25 graus, que é a temperatura ambiente. Nesse laboratório aqui do Instituto Federal que eu estou, a temperatura ambiente é 25 graus. Então eu vou colocar essa ponta sensível na minha axila, que é uma das regiões do corpo que a gente tem a maior confiabilidade em relação à temperatura interna, né? Então, quando eu coloco na minha axila, eu vejo que eu estou marcando aqui uma temperatura de 36 graus, tá? Então, vamos dar sequência ao experimento. Vou pegar meu termômetro de infravermelho, né? Uma das coisas que fizeram com que as pessoas tivessem medo desse item é porque ele tem uma luz guia, tá? Vou colocar ela aqui bem na lente. Ele tem um laser, né? Mas esse laser é só para guiar, para que a gente tenha ideia de onde eu estou medindo essa temperatura, tá? Ele é só um guia. E esse laser aqui, esse laser vermelho, que é um laser da faixa da luz visível, né? Se você não apontar ele diretamente dentro do seu olho e deixar por alguns segundos, isso não tem problema algum. Apontar para sua testa, para sua pele, não ocasiona nada, nenhum tipo de dano, tá? Algum dano poderia ser causado dentro do olho. E isso está avisado bem aqui nas instruções de segurança do equipamento, tá? Então eu vou medir minha temperatura na testa. Vou ver quanto que dá. Eu vou ligar ele aqui. Vou fazer mais uma vez. Deu aqui 36,8. Então, considerando aqui como é o experimento, vocês podem ver que a temperatura ainda está oscilando entre 36 e 37. Isso porque o meu equipamento ele não tem precisão suficiente para medir fração de grau, né? Então, minha temperatura deve estar 36,5 ou alguma coisa assim, né? Então, vamos dar sequência ao experimento. Primeira coisa, então, vamos repetir, né? Vou fazer a minha medida aqui no pulso, tá? Reparem que está dando aí, ó, 30,9, né? Errado, ali está 36, né? Que pode ser um erro comum se você mede a temperatura no pulso, né? Aqui está dando uma diferença de aproximadamente 5 a 6 graus, né? Eu posso, por exemplo, estar medindo a área de uma pulseira ou um relógio,
né? E essa superfície metálica, ela tem emissividade diferente do que a pele humana. Então esse número que aparece aqui em cima, 0,98, só vale para você medir pele, não vale para você medir relógio, tá? Então essa é uma das razões de você ter esse erro. Mas vamos tirar esse erro potencial inicialmente. Eu vou medir aqui de novo, estou dando 31,3, né? Agora imagina que você chegou no mercado e aí você lavou a mão. Então deixa eu lavar a minha mão aqui, né? Com bastante cuidado. Então você lavou a mão. Deixa eu lavar minha mão. Lavei minha mão. E aí eu venho para medir minha temperatura no pulso. Olha só. 29,7. Com o quê? Água. Mão molhada, tá? Deixa eu ligar novamente meu termômetro. Então tá dando 36, aqui tá dando 29,6 ou 0,7. Então medir temperatura no pulso, você tem esse efeito. Agora outro efeito. Deixa eu enxugar minha mão. Então, enxuguei minha mão. Temperatura depois de mão enxuta. Olha aí. Mão tá enxuta, enxuguei. 29,3. Temperatura real 37. Tá? Então, mesmo depois que a sua mão está enxuta, não, mas eu sequei muito bem a minha mão, então a temperatura vai estar certa. Mentira, vai estar errado. 29,3 ao 0,4. Tá? Agora eu vou esperar um pouquinho e vou fazer na outra mão com álcool gel. Tá certo? Eu vou medir a temperatura da outra mão no pulso. Ó, tá um pouquinho maior. Tô dando 30,3, né? E agora eu vou passar álcool gel. Besuntei a minha mão com álcool gel. E eu vou ó, 28,2, certo? Temperatura real 37. O erro de medir temperatura no pulso é enorme, principalmente considerando esses potenciais itens: álcool gel, né? E mão lavada com água, tá certo?